No coração da Idade Média, entre castelos envoltos em névoa e vilas humildes cercadas por florestas densas, florescia um mundo regido pela fé, pela tradição e pelo mistério. Era um tempo em que o desconhecido despertava tanto fascínio quanto medo. E entre todos os mistérios que cercavam a vida humana, nenhum parecia tão profundo quanto o da própria doença. A medicina medieval nasceu num terreno fértil de crenças, superstições e saberes herdados da antiguidade. Mas, ao contrário da ciência moderna, ela não buscava compreender o corpo humano em seus mecanismos físicos e químicos. A doença, para o homem medieval, não era apenas um desequilíbrio biológico, era um sinal divino, uma punição, ou até mesmo uma provação espiritual. Nas cidades empoeiradas ou nos mosteiros isolados, curar alguém era tanto um ato de fé quanto de prática. Médicos, monges, barbeiros e curandeiros dividiam o mesmo território do saber, cada um com seus métodos, suas crenças e muitas vezes seus riscos. Para compreender a medicina medieval, é preciso primeiro entender a visão de mundo da época. O corpo humano não era visto como uma máquina, mas como uma criação de Deus em equilíbrio com o cosmos. Toda doença era entendida à luz da teoria dos 4 humores, herdada do médico grego Hipócrates e desenvolvida por Galeno. Segundo essa doutrina, o corpo era composto por 4 substâncias principais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Cada uma correspondia a um elemento: ar, água, fogo e terra, e também a um temperamento humano: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. A saúde, portanto, dependia do equilíbrio entre esses humores. Quando um deles se tornava dominante, o corpo adoecia. Se uma pessoa estava febril, dizia-se que havia calor excessivo, sinal de que a bile amarela dominava. Se estava triste ou apática, acreditava-se que a bile negra se acumulava no organismo. E assim, a cura consistia em restaurar o equilíbrio, com sangrias, vomitórios, purgações e ervas que, segundo os médicos, ajustavam os humores. Entre todas as práticas médicas da Idade Média, nenhuma era mais comum ou mais temida do que a sangria. Com uma lâmina afiada ou uma sanguessuga cuidadosamente posicionada, o médico abria a pele do paciente para drenar o excesso de sangue, que acreditava-se causava febres, dores de cabeça e uma infinidade de outros males. Era uma técnica antiga, adotada por séculos e praticada com rigor. Existiam até manuais que indicavam o melhor ponto do corpo para cada tipo de doença. Uma veia no braço para as febres, outra nas pernas para as dores nas costas e até regiões específicas da cabeça para os distúrbios mentais. Os barbeiros cirurgiões, figuras populares nas cidades medievais, eram especialistas em sangrias. Em muitas vilas, eram eles os responsáveis por extrair dentes, fazer curativos e até pequenas cirurgias. As barbearias, com suas bacias de cobre e panos manchados de sangue, eram também locais de cura. O símbolo tradicional das barbearias, o bastão com listras vermelhas e brancas, representa exatamente isso, o sangue e as faixas usadas nas sangrias. Mas havia riscos. Muitos pacientes enfraqueciam, desmaiavam, e alguns jamais se recuperavam. Mesmo assim, o costume persistia. Afinal, quando a medicina se baseia na fé, o fracasso é atribuído não à técnica, mas à vontade divina. Nos mosteiros, entretanto, florescia um tipo diferente de medicina. Os monges beneditinos, cistercienses e agostinianos dedicavam parte de suas vidas ao estudo das plantas medicinais. Em jardins cuidadosamente cultivados, as ervas eram selecionadas e catalogadas com base em seus efeitos, tanto físicos quanto espirituais. O hortus medicus, o jardim medicinal, era um símbolo de sabedoria e caridade. Lá se cultivavam plantas como a camomila, usada para acalmar o espírito, o alecrim para fortalecer o coração, e a beladona, perigosa e poderosa, usada com extrema cautela como analgésico. Os monges preparavam pomadas, ungüentos e infusões, anotando suas receitas em manuscritos que se tornariam os primeiros tratados de farmacologia europeia. Esses manuscritos,
copiados à mão, decorados com iluminuras, eram verdadeiros tesouros de conhecimento. A medicina monástica misturava fé, observação e tradição. Cada remédio era acompanhado de uma oração. Cada cura atribuída tanto à planta quanto à misericórdia divina. Com o passar dos séculos, a medicina começou a se distanciar lentamente do monasticismo e a se aproximar do estudo formal. No século XII, nasceram as primeiras universidades da Europa, em Salerno, Bolonha e Paris, onde o conhecimento médico era ensinado com base em textos de Hipócrates, Galenos e, mais tarde, dos sábios árabes como Avicena e Averroes. A escola de Salerno, em especial, tornou-se o centro mais famoso da medicina medieval. Ali, homens e mulheres estudavam anatomia, botânica, astrologia e até ética médica. Avicena, em sua monumental obra O Cânone da Medicina, descreveu sintomas, diagnósticos e tratamentos com um detalhamento impressionante para a época. Sua influência atravessou séculos e moldou a medicina europeia até o Renascimento. Entretanto, o estudo anatômico do corpo humano ainda era limitado. A dissecação era proibida em muitos lugares, considerada profana e contrária à fé. Os médicos aprendiam sobre o corpo mais por livros do que pela observação direta. Essa distância entre teoria e prática fazia com que, muitas vezes, o conhecimento se tornasse dogmático, uma verdade que não podia ser questionada, mas nenhuma teoria médica foi capaz de enfrentar o terror que assolou a Europa no século XIV, a peste negra. Entre 1347 e 1351, a peste bubônica matou mais de 1/3 da população europeia. As cidades tornaram-se cemitérios e o medo se espalhou mais rápido do que o próprio mal. Os médicos tentavam compreender o inexplicável. Acreditava-se que o ar estava envenenado, que os corpos celestes haviam alinhado-se de forma maligna ou que a cólera divina punia a humanidade pelos seus pecados. Surgiram remédios desesperados, perfumes fortes para purificar o ar, fogo nas ruas para afastar o miasma e máscaras com bicos longos recheados de ervas aromáticas. Esses médicos da peste, vestidos com mantos escuros e chapéus largos, tornaram-se uma das imagens mais icônicas da Idade Média. Eles caminhavam entre os moribundos com cajados, evitando o contato direto, e prescreviam sangrias e pomadas, inúteis contra o verdadeiro inimigo, uma bactéria transmitida pelas pulgas dos ratos. A peste negra revelou a impotência da medicina medieval diante das grandes epidemias. Mas também marcou o início de uma transformação, a percepção de que talvez fosse preciso observar mais, experimentar mais e confiar menos em dogmas antigos. Apesar de suas limitações, a medicina medieval não era apenas superstição. Ela representava um esforço humano de compreender o corpo e a doença dentro do contexto de sua época. Os médicos medievais acreditavam que o corpo, a alma e o cosmos estavam ligados por fios invisíveis. Curar o corpo sem curar o espírito seria inútil, e por isso muitos tratamentos envolviam tanto rezas quanto remédios. As relíquias sagradas, por exemplo, eram consideradas fontes de cura. Acreditava-se que o toque de um osso de santo, uma gota de água benta ou uma visita a um local santo poderiam trazer alívio a males incuráveis. Ao mesmo tempo, havia práticas de magia branca e astrologia médica. A posição dos planetas, dizia-se, influenciava os humores do corpo. Muitos médicos consultavam o mapa astral do paciente antes de prescrever qualquer tratamento. Esse entrelaçamento entre fé, natureza e destino moldou toda uma civilização. A medicina era um reflexo do modo como o homem medieval via o mundo, uma teia de forças divinas, naturais e espirituais em constante equilíbrio. O médico medieval, em geral, pertencia à elite intelectual. Tinha formação universitária, falava latim e servia aos nobres, aos clérigos e aos ricos mercadores. Já o povo comum buscava ajuda com curandeiros, parteiras e feiticeiras, que transmitiam seus conhecimentos de geração em geração. Essas mulheres, muitas vezes perseguidas pela igreja, dominavam o uso das ervas e sabiam tratar feridas,
febres e partos. Eram respeitadas em suas comunidades, mas bastava uma cura fracassar, ou um boato se espalhar, para que fossem acusadas de bruxaria. No outro extremo, surgiam os barbeiros cirurgiões, homens práticos e ousados. Faziam amputações, extraíam balas, costuravam ferimentos e tratavam fraturas com técnicas aprendidas pela experiência. Eram cirurgiões, dentistas e barbeiros ao mesmo tempo, um retrato fascinante da medicina como ofício e sobrevivência. Muitos remédios medievais podem parecer absurdos aos olhos modernos, e de fato alguns eram. Misturas de vinho com poeira de múmia, ungüentos feitos de gordura de urso, ou poções com ossos moídos e sangue animal. Mas outros, surpreendentemente, tinham base real. O mel, por exemplo, era usado para tratar feridas, e hoje sabemos que tem propriedades antibacterianas. O alho, indicado contra infecções, também era eficaz. Entre as receitas curiosas, havia a água da serpente, feita com pele de cobra e ervas, usada para purificar o sangue, e a pomada de mostarda e vinagre, aplicada em ferimentos para extrair o mal. Esses tratamentos eram preparados com fé e transmitidos por manuscritos, muitos dos quais sobreviveram até hoje em bibliotecas europeias. Com o fim da Idade Média e o início do Renascimento, a medicina começou a mudar. A redescoberta dos textos clássicos e o avanço das dissecações humanas abriram caminho para o estudo real da anatomia. Homens como Andreas Vesalius desafiaram Galeno e provaram que muitas das antigas crenças eram incorretas. A ciência, enfim, começava a substituir a fé como ferramenta para compreender o corpo. Mas o legado da medicina medieval permanece. Foi ela que preservou, nos mosteiros e nas universidades, o conhecimento dos antigos gregos e árabes. Foi ela que manteve vivo o ideal do cuidado e da compaixão, a ideia de que curar é mais do que aplicar um remédio. É confortar, proteger e compreender o sofrimento humano. Quando olhamos para trás, para aquele mundo envolto em sombras e luzes, percebemos que a medicina medieval não era ignorância, era tentativa de dar sentido ao sofrimento, de compreender a dor com as ferramentas disponíveis, tentativa de encontrar ordem em meio ao caos. O homem medieval não tinha microscópio, antibióticos ou vacinas, mas tinha fé, coragem e uma curiosidade infinita diante do mistério da vida. E foi essa curiosidade, misturada à esperança e ao medo, que pavimentou o caminho da medicina moderna. Hoje, quando entramos em um hospital, cercados por tecnologia e conhecimento, raramente lembramos dos monges que moíam ervas em silêncio, dos barbeiros que arriscavam vidas com lâminas afiadas, ou das mulheres sábias que curavam com rezas e folhas. Mas é deles que herdamos a essência da medicina, o desejo de curar. A Idade Média pode ter sido uma era de trevas para muitos, mas em meio a essa escuridão brilhou uma chama. E foi essa chama, acesa nos mosteiros e nas feiras, que manteve viva a arte de curar até os dias de hoje. Se você gostou dessa jornada pelo tempo, deixe o seu like, inscreva-se no canal Mundo Antigo e ative o sino das notificações para não perder os próximos capítulos da nossa história.